Eu volto à questão da importância do Senado Federal dentro dessa estrutura constitucional. Como eu disse, eu sou a favor de um parlamento unicameral, como, por exemplo, tem na República Portuguesa. Só tem uma Câmara e as funções atribuídas ao Senado são resolvidas pela própria Câmara tal. Outros países também funcionam dessa forma tal. Mas no Brasil, desde 1824, desde a Constituição de 1824, a estrutura do Poder Legislativo, excetuando 1937, que aí nós estamos falando de uma Constituição ditatorial, né? Todas você tem a distribuição do Poder Legislativo Federal dessa forma. O Congresso, a Câmara dos Deputados e o Senado Federal. Lembrando que na República Velha havia o Senado estadual também. Os estados tinham Senado, né? Tinham as suas assembleias estaduais e tinha Senado estadual, seguindo o exemplo norte-americano, né? Muitos estados, menos no caso dos Estados Unidos, você tem o Senado estadual. Isso foi eliminado nas constituições a posteriori e temos somente o Senado tal, que é chamado de Senado Federal e nem precisa ter o acréscimo de federal, porque não existe os Senados estaduais tal, como eu disse, né? Desde 1930. Então, a questão que se coloca, nós temos 3 senadores. Agora vão renovar 2 cadeiras. A de 2014 só vai ser renovada em 2022, quando foi eleito José Serra. Dos eleitos em 2010, foram eleitos em primeiro o Aloysio Nunes Ferreira, em segundo Marta Suplicy. A Marta Suplicy deixou durante um tempo, durante o governo Dilma, ela foi ministra da Cultura da Dilma, não podemos nos esquecer, né? E deixou o suplente, né? Deixou o suplente lá tal, que era um sujeito aqui, um vereador de São Paulo. Sabe o que era o suplente de Marta Suplicy? Antônio Carlos Rodrigues. Ao passar perto de Antônio Carlos Rodrigues, controle o seu bolso, esconda o celular, homem perigoso, né? Assumiu o mandato como senador de São Paulo. Aí ela volta depois ao Senado e a vida dela segue. Enquanto isso ela foi candidata a prefeita. Quer dizer, ser senador, para ela não valeu nada. Ela estava lá e ela estava preocupada com outras coisas. Aí, José Serra, eleito em 2014, ele teve 5,5 milhões a mais de votos do que Eduardo Paradão Suplicy, que outra vez é candidato, meu Deus, Suplicy. Mas o José Serra foi a ser ministro das Relações Exteriores por um breve período do governador Temer e abandonou também o Senado. Para ele, o Senado pouca importância tem. Por sinal, a gente nem lembra mais do José Serra. Uma pergunta que eu gostaria de fazer a alguém: onde está José Serra? É possível achar até o líder do Talibã, o Mullah Omar, mas eu não sei onde está. José Serra, tu estás aonde? Dá até música, né? Tu estás aonde e tal. O senhor sumiu, não sei onde o senhor está tal. Poxa vida. E aí o Aloysio, mas ele deixou o mandato e assumiu o suplente, que era José Aníbal tal. Voltou, retomou o mandato. Quer dizer, para ele o Senado, pouco importa. E o Aloysio Nunes Ferreira? Esse assumiu como senador, foi candidato a vice-presidente da República em 2014, abandonou o Senado, portanto, e depois assumiu como ministro das Relações Exteriores de Michel Temer. E abandonou o Senado. Sabe quem é o senador que está no lugar do Aloysio Nunes Ferreira? Eu duvido que entre 1.000 paulistas, se eu deixar aqui na Avenida Paulista, falar para 1.000 pessoas, quem é o suplente que está no exercício da função do senador Aloysio Nunes Ferreira? Ninguém sabe. Ninguém sabe. Quem é Ayrton Sandoval? Quem é Ayrton Sandoval? Nem o Ayrton Sandoval sabe que ele é o Ayrton Sandoval, de tão medíocre que é, né? Não dá, nós somos o principal estado da federação. Esses são os 3 senadores, porque tem mania de falar que o Norte elege errado, o Nordeste elege errado, o Centro-Oeste elege, o Sul, tudo errado. E nós somos os certos. Esses são os 3 senadores de São Paulo. Então vocês que estão nos ouvindo aqui de São Paulo e dos outros estados também, pensem muito bem quem vocês vão votar para as 2 cadeiras. 2/3 do Senado vai ser renovado, né? A suplência é um absurdo, é uma excrescência. Eu acabaria imediatamente com isso. É um absurdo. Hoje nós temos 1/5 de senadores são suplentes no exercício do cargo. 1/5. Tem suplente que morre o titular. O Itamar faleceu, assumiu o Perrella. O Itamar ficou 6 meses como senador, o Perrella 7 anos e meio. O Perrella é o senador da cocaína, do helicóptero, que ele não sabia que caiu, cheio de cocaína e tal, né? Lembra do Perrella? Vocês lembram da história? Né? De 0,5 tonelada, ele não sabia de nada tal. O piloto do helicóptero voltou a cair outro dia com cocaína também. Mas o que interessa para concluir, é que vocês têm de pensar muito bem.
Um senador precisa saber o que é Senado. A maior parte dos candidatos a senadores não sabe qual é a função do Senado e quão importante é representar a sua unidade da federação, porque o Senado é a casa da federação. A Câmara dos Deputados é a casa do povo. São coisas distintas, né? Então, quando você for votar, seriamente, pergunta para o senador se ele sabe quais são, no mínimo, as atribuições do Senado.